Bom dia, meu nome é Landerson e hoje irei falar um pouco sobre a ação de alimentos, seguindo o rito especial da Lei de Alimentos 5478 de 68. A ação de alimentos possui dois ritos distintos: o rito comum ou o rito especial ou sumário da lei que acabei de mencionar. A fase de conhecimento visa reconhecer os alimentos e o valor destes alimentos, e para isso é necessário, primeiramente, que se tenha a prova documental que comprove o vínculo ou parentesco do autor com o réu, podendo ser provado através do registro de nascimento ou certidão de casamento. Na ação de alimento, sempre será considerado o binômio necessidade-possibilidade para a definição dos valores do alimento. Alguns doutrinadores utilizam o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade para a definição desses valores. Outro fato que não podemos deixar de mencionar é o princípio da reciprocidade, onde não somente o filho peça alimento aos pais, mas também os pais poderão ingressar com a ação de alimento contra os filhos, assim como os avós também poderão ingressar com alimentos contra os netos. Devemos lembrar que os avós somente responderão no polo passivo uma vez que fica comprovado que os pais não teriam condições de arcar com os alimentos. O principal motivo da ação de alimentos seguir o rito da lei especial é a celeridade processual, pois a criança ou o dependente não pode ficar sem os alimentos e, para isso, veremos alguns requisitos. A petição inicial poderá ser feita oralmente, sem a necessidade de um advogado, na vara de família, onde será reduzido a termo. Entretanto, na audiência de conciliação, instrução e julgamento, o juiz deverá indicar um defensor público ou um advogado dativo. O despacho do juiz define os alimentos provisórios, mesmo que não requerido na petição inicial. A citação será feita pelo correio, via AR. Caso o local seja incerto e não sabido, citará por edital, para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento. Essa é outra grande diferença do rito especial para o rito comum. Haverá apenas uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Cada parte poderá ter no máximo 3 testemunhas. No rito comum, normalmente é até 10 testemunhas. Também é uma diferença no rito especial ter apenas 3 testemunhas. O advogado do réu já tem que comparecer à audiência com a sua contestação. Se o autor não comparecer, a ação será arquivada sem extinção do mérito. Se o réu não comparecer, será revel. Na audiência, o juiz inicia com a contestação, depois temos uma tentativa de conciliação, seguida pela apresentação das provas orais, oitiva das testemunhas e debates. E assim teremos uma nova tentativa de conciliação antes da sentença. A sentença poderá ser presencial ou a posteriori. A diferença do rito sumário para o comum se faz na audiência de conciliação por termos 2 tentativas de conciliação. Os alimentos são devidos da citação até a exoneração. Em regra, a maioridade civil seria causa de exoneração,
mas precisamos provar o binômio necessidade-possibilidade. O casamento do réu é causa de exoneração, e filhos que façam graduação devem demonstrar o binômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Os alimentos são imprescritíveis e a revisão dos alimentos pode ocorrer a qualquer tempo, desde que tenha mudança do binômio. Forma de provar a capacidade de pagar. Na petição inicial, você já pode pedir que o juiz solicite um ofício ao empregador, provando o salário. Podemos solicitar também a Receita Federal, registro de imóveis e extrato bancários através do Bacenjude. Se for autônomo, testemunhas de profissionais que possuem a mesma profissão. Fotografia de redes sociais que evidencia a boa qualidade de vida também fazem parte das provas comprobatórias da relação e da qualidade de vida do réu. Bom dia, meu nome é Ingrid e hoje eu vim falar um pouco sobre o rito ordinário. O rito ordinário, ele é aquele rito comum que a gente usa para qualquer tipo de ação que não tenha um rito específico para tratar da causa. O rito ordinário, ele é dividido em 4 fases, sendo elas as fases postulatórias, ordinatórias, instrutórias e decisórias. No processo cognitivo de alimentos, nós usamos o rito comum quando quem promove a ação não tem prova documental que comprove vínculo ou parentesco com o executado. Como, por exemplo, um filho não reconhecido que ajuiza uma ação contra o pai, mas não tem prova documental que comprove o vínculo ou parentesco. Nesse caso, ele poderá ajuizar uma ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos. Ou apenas só o pedido de alimentos. Só que na situação de apenas o pedido de alimento, ele deverá comprovar esse vínculo ou esse parentesco. Outra situação que a gente pode usar o rito, que a gente usa também o rito comum, é nas hipóteses de união estável. Na união estável também é necessário prova documental para que comprove o vínculo da união. Não havendo, seguiremos o procedimento do rito ordinário. E qual é esse procedimento? A gente vai iniciar com a petição inicial. Após a petição inicial, ocorrerá a citação do réu para comparecer na audiência de conciliação e mediação. Não havendo conciliação, não havendo acordo, começará a correr o prazo de 15 dias para apresentação da defesa, sempre observando se não houve efeitos de revelia ou outros efeitos que possam extinguir o processo. Não havendo a extinção do processo, nós iremos para a audiência de instrução e julgamento, onde será recolhido as provas orais e ocorrerá o debate oral. E só após isso ocorrerá a prolação da sentença. Outra hipótese que a gente pode usar, que a gente usa, o rito ordinário, é nas hipóteses de exoneração de alimentos. Quando essa exoneração pode acontecer? A exoneração de alimentos, ela só pode acontecer quando não houver mais necessidade ou possibilidade dos alimentos. Por exemplo, um pai, ele ajuiza uma ação ele precisa comprovar que o seu filho não necessita mais desses alimentos, ou comprovando que ele não tem mais possibilidade de arcar com esses alimentos. O que seria uma possibilidade de não arcar mais com esses alimentos? Por exemplo, o pai está com uma doença grave, onde o tratamento é muito caro e ele não consegue mais arcar com as despesas das duas coisas. Nessa hipótese, ele deverá, comprovar para o juiz se isso realmente procede. E aí ele poderá pedir uma tutela antecipada para que ocorra a suspensão do pagamento.
O que vale ressaltar que essa exoneração de alimentos, ela só acontece quando não há mais necessidade ou possibilidade dos alimentos. A gente precisa desconstruir essa ideia de que os alimentos não são mais necessários após atingido a maioridade ou até os 24 anos se estiver estudando, porque não é bem assim que acontece. Nessa hipótese, só acontece a exoneração se não houver necessidade ou possibilidade. Se seu filho já tiver atingido a maioridade, mas não tiver condições de sustentar, não trabalhar, você ainda necessitará de pagar os alimentos para o seu filho. Ou em hipótese de que atingiu a maioridade, mas você tem um filho que possua uma doença ou ele é deficiente e ele não tem condições nenhuma de se sustentar, ele ainda necessita da sua ajuda, necessita dos seus alimentos, o pagamento dos alimentos será necessário. A exoneração só acontece com não havendo mais necessidade ou possibilidade.